Olá, e aí meu amigo do Prisma? Vamos lá? Vamos gravar algumas aulas aqui para você, para podermos continuar estudando nesse período de alguns problemas de saúde aí no nosso país. Então nós vamos gravar a aula para facilitar a sua vida, para você poder assistir em casa e fazer os exercícios da apostila, né? Vamos lá? Nós vamos começar com a aula de geometria analítica. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar é que geometria analítica, a primeira coisa que você teve que fazer foi distância entre dois pontos. E eu gosto de lembrar você que você teve que fazer distância de dois pontos pela primeira vez quando você era um aluno lá do 7º ano, era novinho. Você desenhava a reta e pela primeira vez você teve que marcar na reta o zero no meio e teve que marcar positivos e negativos. Você marcava 1, 2, 3, 4 e ia embora, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí eu marcava um ponto em cima, marcava o ponto aqui, o ponto A, lá o ponto B e pedia a distância entre dois pontos. Foi a primeira coisa que você viu nesse sentido. Só que quando eu pedi a distância entre dois pontos, aí se vinha aquela pergunta. Professor, eu conto os risquinhos, conto os intervalos? A outra pergunta, o aluno perguntava, o zero também conta? Cuidado, é intervalos, ó. Quantos intervalos tem daqui até lá? A parte mais fácil, dizendo matematicamente, é fazer o maior menos o menor. 4 menos menos 3. Ia ser 4 mais 3 que dá 7. Mas eu gosto de que você pense o seguinte, mentalmente pensando aqui. Distância de menos 3 até 4 é a variação daqui até lá. Para ir daqui até lá variou 7, quer dizer que a distância é 7. Mas se preferir, é maior menos o menor. Claro que nós estamos interessados não só na reta. Nosso grande problema é plano cartesiano. Nós vamos fazer um negócio um pouco maior. Eu quero distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vou marcar um ponto A aqui, vou marcar um ponto B lá e eu quero saber a distância entre esses dois caras. Claro que agora não é só mais não uma linha só, eu tenho as duas. Só que o conteúdo matemático que você vai usar não é difícil, lembre-se. Aqui eu tenho o ponto, está o x do A, aqui está o y do A. Lá está o x do B e aqui está o y do B. Eu quero essa distância. Se você fizer mais um pontilhadinho aqui, você vai entender que você vai cair num triângulo retângulo e na prática é teorema de Pitágoras, certo? Teorema do tio Pete. Mas quando eu falo teorema de Pitágoras, lembra o seguinte, é o maior, preciso da distância desse cateto e preciso da distância daquele cateto. Eu prefiro que em vez de escrever que é x do B menos x do A, coloca aqui, ó, variação de x, lá variação de y. Não são os dois catetos do triângulo? São. E se você lembrar do teorema de Pitágoras, você ia dizer que a distância ao quadrado é igual a variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Mas não é aqui que eu quero chegar na fórmula. Porque nós vamos deixar a distância sozinha, nós vamos tirar esse quadrado. Nós vamos dizer que a distância é igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Aí você vai fazer a distância entre o ponto A e o ponto B. Bem mais fácil do que você ficar fazendo um menos outro. Pensa direto em variação. E eu gosto de colocar o mais simples, é sempre pegar um exemplo. Vou montar um exemplo. Vai que eu tenho o ponto A lá. Meu ponto A é o ponto 2 e 3. Tranquilo. Meu ponto B é o ponto 5 e vamos botar aqui 8. Tenho meu ponto A e meu ponto B. Eu quero a distância entre esses dois pontos. Vou direto para a variação. Distância igual. Já escrevo direto raiz quadrada. X, do 2 para o 5. Do 2 para o 5 variou quanto? 3. 3 ao quadrado. Já vai direto lá 3 ao quadrado. Do 3 para o 8 variou quanto? 5. Mais 5 ao quadrado. Perfeito? Então, você já tem aqui, variou 3, lá variou 5. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Já posso dizer a distância igual, raiz quadrada. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Somando, 34. Raiz 34 não dá para fatorar. Acabou aqui a distância. Perfeito? Fácil. Vou fazer mais um exemplo. Vou botar logo embaixo outro exemplo. Digamos que eu tenho outro ponto A. Eu tenho o ponto A 5 e 3, por exemplo. E eu tenho o ponto B. Eu vou colocar aqui menos... Vamos pegar um pequeno mais diferente. Vamos botar menos 2. E eu vou colocar aqui... Vamos pensar 10, por exemplo. Vamos botar 10. Aí eu quero a distância. Eu coloquei esse cara aqui para você pensar no seguinte. Quando eu fizer a raiz quadrada, do 5 para o menos 2 diminuiu 7. Mas aqui eu vou elevar ao quadrado, não me interessa se diminuiu ou aumentou, eu só quero saber a variação. Variou 7, põe 7 ao quadrado. Aí o menos, se você colocar o menos, você corre o risco de errar. Então não faça isso, ponha só 7 ao quadrado que resolve. De 3 para 10, variou 7 de novo, mais 7 ao quadrado. Perfeito? Aí, distância é igual.
uma coisinha que você sempre tem que lembrar. Os dois são iguais, não estão? Então vai dar 49 e dá 49. Você vai ter duas vezes o 49. 49 tem raiz, vai ficar 7 raiz de 2. Ou você faz 49 mais 49, 98, fatora o 98, você vai chegar no mesmo lugar. Mas eu prefiro que você pense assim, beleza? Fácil, mas pensando um pouquinho para frente. Eu falei distância de 2 pontos, eu botei só número, eu botei a variação. Mas às vezes o negócio complica um pouco mais, eu tenho letra envolvida. E quando tem letra, pense sempre com você, letra menos número. Sempre letra menos número. Um exemplo simples, digamos que eu tenho o ponto A, tem lá x e 2. Eu sei o valor da coordenada y, mas não sei o valor da coordenada x. Tem um ponto B, eu vou colocar o ponto B aqui como sendo 3 e vou botar aqui 6, por exemplo. E eu digo que a distância de A até B é 5. Quero saber qual é o valor do x para que isso aconteça. Toda vez que tem letra, macete, faça letra menos número. Então vamos montar a fórmula da distância. Distância é igual raiz quadrada, variação de x. Tem letra. Eu disse que quando tem letra, faça letra menos o número. Então você vai fazer x menos 3 e vai colocar em parênteses ao quadrado. Do 2 para o 6, valeu 4, mais 4 ao quadrado, igual 5. Perfeito? Por quê? Porque eu sei que a distância é 5, então eu vou colocar igual a 5. Fechou? Beleza, aqui, como é que eu resolvo isso? Sempre que eu tenho que tirar a raiz, eu posso passar a raiz para lá ao quadrado ou elevar os dois lados ao quadrado, que eu acho mais fácil. Elevou os dois lados ao quadrado, vai cortar quadrado com raiz, simplifica a sua história. Vai ficar x menos 3 ao quadrado. Já vou fazer o 4 ao quadrado, que dá 16, igual a 25. Perfeito? Já fiz o 4 ao quadrado, já fiz o 5 ao quadrado. Agora, esse 16 vai para lá menos. E aí você pensa aqui, trinômio quadrado perfeito, quadrado da diferença. Tem gente que vai fazer isso. Faz o quadrado da diferença, desenvolve, vai fazer uma báscara, depois de uns 10 minutos termina o exercício. Não faça isso. Se eu passar o 16 para lá menos, eu tenho x menos 3 ao quadrado igual 25 tira 16, dá 9. Agora eu passo a raiz. X menos 3 é igual mais e menos raiz quadrada é 9. Ou seja, o x menos 3 vale 3 ou o x menos 3 vale 3 negativo. Porque vai dar o 3 positivo e o 3 negativo. Logo eu já chego na resposta. X igual a 6 ou x igual a 0. Quer dizer que o x pode ser 6 ou 0, que eu vou ter um ponto que está a uma distância de 5 unidades desse ponto. Então lembre-se, se eu usei letra, faça letra menos número, que facilita a sua vida. Beleza? Vamos adiante. Cuidado! Só uma coisa, quando você for fazer a lista do exercício, lembra lá, palavra equidistante significa mesma distância. E um outro detalhe que aparece lá, como eu sei que um ponto pertence ao eixo x ou ao eixo y? O eixo x é o eixo das ordenadas, o eixo y, desculpa, é o eixo das ordenadas e o eixo x é o eixo das abscissas. Então lembre sempre, se eu falar que um ponto pertence ao eixo x, é porque ele tem coordenada x que eu não sei, mas a coordenada y dele é 0 sempre. Você vai usar isso na lista de exercício, então lembre disso. Vamos adiante. Falei sobre distância entre dois pontos. Como é que eu faço para achar a distância entre dois pontos? Mas não é só aí que está a nossa aula de geometria analítica hoje. Além de distância entre dois pontos, eu também posso pedir ponto médio. E quando eu falo em ponto médio, é fácil, muito simples. Quando eu falo ponto médio, a palavra que vem à sua cabeça já é meio, média. Então o ponto médio fica exatamente no meio. Como é que eu vou pensar nisso? Pensa de novo no plano cartesiano. Eixo x, eixo y. Tem lá um ponto A, tem lá um ponto B. Eu tenho a distância entre eles e bem no meio da distância entre eles vai ficar o ponto médio. Então, exatamente aqui no meio fica o ponto médio. E eu sempre brinco, o matemático é muito criativo. Olha só, ele usou M para ponto médio. Muita criatividade na hora de dar nomes. Aqui é o x do A, aqui é o y do A. Aqui é o x do B, aqui é o y do B. Então, se eu for falar em ponto médio, esse cara fica exatamente no meio da distância. Espera aí, mas então ele pega o meio aqui e pega o meio aqui. Por isso, achar ponto médio é muito fácil. Ponto médio, que a gente chama de M, sempre vai ser coordenada x de um ponto mais a coordenada x do outro, soma e divide por 2, para achar meio. Y do A mais Y do B, divide por 2. Pronto, aí eu acho a coordenada do ponto médio. Lembre-se, eu estou falando de coordenada. Coordenada tem que ter valor de x
e valor de y. Então, quando eu falo em ponto médio entre dois pontos, eu preciso achar o meio entre x e y, não só entre um deles. Então, se eu pegar um exemplo, o ponto A, está lá o ponto A, 2 e 4. O ponto B, vou botar 6 e 10. Se eu quero o ponto médio, eu vou somar e dividir por 2. 2 mais 6 dá 8, dividir por 2, 4, ponto médio. 4 mais 10, 14, dividir por 2, 7. O ponto médio entre A, 2 e 4 e B, 6 e 10 é o ponto 4 e 7. Fácil, não tem erro. Mas aí eu penso com você, tem exercício que vai pedir um pouquinho diferente. Ele vai dizer que tem o ponto médio. Vamos apagar aqui e vou apagar aqui. Vamos considerar o ponto A sendo o mesmo lá. Aí ele pede assim, eu sei que o ponto médio entre dois pontos, o A, 2 e 4, e o ponto B, x e y. Ele não diz quem é o ponto. Mas ele te dá a coordenada do médio. Diz que o ponto médio foi 5 e menos 1, por exemplo. Eu estou dizendo que o A é esse cara, o B eu não conheço, e o ponto médio é o 5 e o menos 1. Como é que eu acho o valor do x? Lembre da definição. Quando eu fiz ponto médio, eu somei os valores de x e dividi por 2. Então, a última conta que eu fiz foi dividir por 2. Então, antes de eu dividi por 2 e o resultado foi 5. Então, antes de eu dividir por 2, que número era ele? Que número dividido por 2 dá 5? Não é o 10? Ah, então antes de eu dividir por 2 era o 10. Quem é o 10? A soma desse com esse. Peraí, mas se esse é 2 e somado com esse tem que ser 10, esse aqui obrigatoriamente tem que ser 8. Agora vamos lá no outro. Aqui está menos 1 na coordenada y, não é? Menos 1 é o resultado do ponto médio. Antes de eu dividir por 2, quem que ele era? Ele era menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos. Quer dizer que a soma desse com esse tem que ser menos 2. Se esse é 4, esse aqui era menos 6, porque menos 6 com 4 dá menos 2. Fácil. Então, você sabe o ponto médio e sabe um dos pontos, você pode fazer o processo inverso. Você achou difícil? Volta o vídeo, assiste de novo, verifica, para você entender o que eu estou fazendo. Beleza? Vamos adiante. Ponto médio e distância entre dois pontos, às vezes eu misturo. Tem uma coisa chamada mediana. Mediana tem dois conteúdos. Você sabe que mediana tem lá na estatística, que aí é organizar em ordem crescente e ver que valor está no meio. E mediana também tem em triângulos. O meu objetivo agora na geometria analítica é mediana de um triângulo. Então, como é que eu faço se ele pedir a mediana de um triângulo? Primeiro, vem aqui para a gente entender um negócio. Quando eu falo em mediana de triângulo, em geometria analítica, eu não vou te dar o desenho do triângulo, eu vou te dar as coordenadas dos vértices. Então, eu tenho um triângulo qualquer lá. Só para lembrar, se eu tenho vértice A, vértice B, vértice C, ele vai ter quantas medianas? Vai ter 3 medianas. Mediana é o quê? Sai do vértice e bate no ponto médio do lado oposto. Esse comprimento aqui é uma mediana. Então, se eu sair do vértice A e vou bater no ponto médio entre B e C, então eu tenho a mediana AM. Eu posso te pedir o comprimento dessa mediana em geometria analítica. Mas eu só vou te pedir esse comprimento se eu te der as coordenadas dos pontos. Então, vamos considerar que o ponto B aqui tinha coordenadas 2 e 6, por exemplo. O ponto C tinha coordenadas 4 e menos 2. E o ponto A aqui tinha coordenadas... Claro, eu não estou fazendo um desenho no plano cartesiano, eu estou dando um exemplo de onde está... Só dando as coordenadas para a gente entender o que é que eu tenho que fazer. Eu não joguei esse desenho no plano, eu estou só fazendo uma exemplificação para você entender. E digamos que o ponto A era 1 e 2, digamos assim. E eu quero saber o comprimento da mediana AM. O comprimento da mediana AM é o comprimento desse segmento. O que vem a ser mediana então? Mistura dois conteúdos, mistura a distância entre dois pontos e ponto médio. Então, se eu quero a distância de A até M, porque o comprimento da mediana AM é a distância de A até M, eu preciso achar o ponto médio aqui, entre esse segmento aqui, para poder fazer essa distância. E é o ponto médio entre quem? Entre o B e o C. Então, se eu quero a mediana AM, eu vou fazer o ponto médio entre B e C para depois fazer a distância entre dois pontos. E para achar o ponto médio, eu somo e divido por 2. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2, 3. Pegar aqui, 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4, dividido por 2, 2. Eu quero saber a mediana AM, então eu quero a distância entre o ponto A que está aqui e o ponto M que está lá.
Como é que eu faço distância? Raiz quadrada, variação do x. O x era 1, foi para 3, variou 2. 2 ao quadrado. Variação do y, 2 e 2. Os dois são iguais, não variou nada. 0 ao quadrado. É óbvio que essa distância vai dar 2, não preciso nem resolver. 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, se eu quero o comprimento de uma mediana, eu consigo achar assim. Tranquilo? Vai ter exercício na sua lista para fazer isso. Vamos adiante. Deixa eu continuando. Eu falei já de distância de dois pontos, ponto médio, e misturei as duas numa questão. Só que quando eu fiz distância entre pontos. E eu posso pedir para você distância entre um ponto e uma reta. E quando eu peço distância entre ponto e reta, eu preciso da equação da reta. E quando eu preciso da equação da reta, começa a entrar alguns detalhes. Se você lembrar, a próxima aula vai ser a equação da reta, mas eu estou preocupado agora em usá-la, não como achá-la. Como achá-la vai ser uma outra aula, não a aula de agora. Como eu vou usar para achar a distância entre ponto e reta? Eu quero saber a distância entre um ponto e uma reta. Por exemplo, a reta pode estar na equação y igual a ax mais b, que eu chamo de equação reduzida. Ou na geral, ax mais by mais c igual a 0. Essa aqui é a equação reduzida, que é a função do primeiro grau, como você usa. Esse a e esse b tem nome, coeficiente angular, coeficiente linear. Mas para a distância entre ponto e reta, eu vou usar a equação da reta na forma geral. Forma geral está todo mundo antes do igual. Esse a, esse b, esse c não tem nomes. O a e o b são só os coeficientes de x e y. Não vem com a história lá de, o a é o coeficiente angular. Ele vai colocar isso aqui para pegadinha quando quiser te ferrar na prova, beleza? Cuidado. Então, eu vou usar a equação na reta nessa forma. Por quê? Porque a distância entre ponto e reta, a fórmula da distância é a equação da reta na forma geral. Ax mais by mais c em módulo dividido por raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Essa é a fórmula. Como eu sempre brinco, vai lá na sua apostila, pega seu estabilo, pode ser o Faber-Castell também, não tem problema. Sublinha a fórmula, destaca ela, você precisa saber ela. Essa fórmula aqui vem da equação geral da reta. Esse a e esse b são o a e o b aqui da frente, não as coordenadas do ponto. Vou te mostrar isso com um exemplo. Vamos fazer um exemplo de uma equação. Se eu pegar uma equação da reta, vou dar uma equação da reta e quero a distância de um ponto até essa reta. Vou pegar o ponto P, 3 e menos 1, e a equação da reta é 3x mais 4y mais 2 igual a 0. Eu quero saber a distância desse ponto até essa reta. Como eu falei antes, a equação da reta é a fórmula. Então, quando eu vou fazer a distância do ponto até a reta R, aqui dentro em módulo vai exatamente a equação da reta. E no lugar do x e do y, eu coloco as coordenadas do ponto, porque esse cara aqui é x e esse aqui é y. Então, como é que vai ficar? 3 vezes o valor de x. O valor de x também é 3. Mais 4 vezes, porque estava 4. O valor do y é menos 1. Multiplica por menos 1. Mais 2. Embaixo, aí o maior erro que você tem que tomar cuidado. Não é as coordenadas do ponto, é o a e o b que estão aqui na frente. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Perfeito? Aí agora é só resolver. 3 vezes 3, 9. 4 vezes menos 1, menos 4 e 2. Então tenho 9 mais 2, 11. Tira 4, 7. 7 na parte de cima. Parte de baixo. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Você deve saber de cor. Lembra do triângulo 3, 4, 5? Isso aqui é teorema de Pitágoras. Cateto 3, outro cateto 4, hipotenusa 5. Mas se for resolver, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, somando 25, raiz quadrada de 25, 5. Acabou. Essa é a resposta da distância entre ponto e reta. Tranquilo? Não é difícil. Você pega a equação da reta e faz direto. Só cuidado, às vezes a equação da reta está na forma reduzida e não na forma geral. Um exemplo simples, se eu tivesse dado y igual a 2x mais 3. Essa reta está na forma reduzida. Você tem que transformar na geral primeiro. O que é geral? Todo mundo antes do igual e deixar igual a 0. E geralmente o cara do x positivo. Então, se é para deixar alguém negativo, que seja o cara do y. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2x menos y mais 3 igual a 0. Essa é a forma reduzida. Essa é a forma geral. Perfeito? Então, quando tiver uma forma reduzida, transforma para a forma geral. Forma geral nunca tem fração.
né? Um exemplo, se eu tivesse lá a equação y igual a 3x sobre 2 mais 4 e quisesse saber qual é a geral dessa aqui, multiplica todo mundo por 2 primeiro para sumir com a fração. Ia ficar 2y igual a 3x mais 8. Agora organiza. 3x, me empolguei. 3x menos 2y mais 8 igual a 0. Agora ela está na forma geral. Perfeito? Então, se você tiver que fazer isso, faça isso para transformar na forma geral. Lá na apostila vai ter um para você fazer que tem dessa forma. Continuando, eu fiz distância entre dois pontos, fiz distância entre ponto e reta e fiz ponto médio. Vamos continuar? O próximo assunto que nós temos na apostila, está lá, depois de distância entre ponto e reta, é verificar se pontos são colineares ou não. Como é que eu verifico se pontos são colineares ou não? Colinear significa alinhados, mesma reta. Claro que eu não vou te pedir 2 pontos colineares. Se eu vou pedir colinear, eu vou sempre pedir 3. Porque você já deve ter visto quando você era aluno lá do Fundamental 2, que por 2 pontos passa uma única reta. Então, quando eu vou falar em pontos colineares, eu vou perguntar para você se 3 pontos são colineares. Nunca 2, sempre 3. Se eu quero saber se 3 pontos são colineares, eu tenho uma fórmula para fazer isso. Por exemplo, o ponto A, vou chamar de 2 e 3, o ponto B, 4 e 7 e o ponto C, menos 1 e 2. Eu quero saber se esses 3 pontos são colineares. Ser colinear significa os 3 estarem sobre uma mesma reta. Isso significa ser colinear. E para saber se eles são colineares ou não, ou você faz o determinante de uma matriz 3x3, que tem a regra para fazer isso, ou você faz determinico. Eu prefiro determinico, é mais rápido. O que é o determinico? Pega o valor de x em cima e o valor de y embaixo. Primeiro valor de x, 2. Valor de y, 3. O segundo ponto, 4 para x, 7 para y. Terceiro ponto, menos 1 para x, 2 para y. E repete o primeiro, 2 e 3. Se esse determinante der 0, são colineares. Se não der, não são, óbvio, né? Como é que eu faço? Igual determinante de matriz. Essa diagonal multiplica e troca de sinal. 3 vezes 4, 12. Trocando de sinal, menos 12. 7 vezes menos 1 dá menos 7. Troca de sinal, mais 7. 2 vezes 2, 4. Troca de sinal, menos 4. Perfeito? Vamos pegar outra cor para outra diagonal. Na outra diagonal, 2 vezes 7, 14. Mas esse não troca de sinal, então fica 14 positivo. 4 vezes 2, 8. Mais 8. Menos 1 vezes 3, menos 3. Agora eu vou somar para ver o que eu tenho. Eu tenho 14 positivo, 8 positivo, 7 positivo. 7 mais 14 dá 21. 21 mais 8 dá 29. Menos, negativo. Eu tenho 12, o 4 e o 3. 4 mais 3 dá 7. Somando com 12 dá 19. Quer dizer, deu 10. Peraí, não deu 0. Significa que não são colineares. Se fossem colineares, daria 0. Fácil. Então, quando eu pergunto para você, verifique se 3 pontos são colineares, você vai jogar no determinico, vai repetir o primeiro. Se der 0, são colineares. Se não der, não são. Mas o que acontece quando eles não são colineares? Se eles não são colineares, quer dizer que os pontos não estão alinhados. Então, por exemplo, está um ponto A aqui, um ponto B aqui, e o ponto C não está, está fora. Está aqui o ponto C. Peraí, mas se eu ligar esses 3 pontos, o que eu gero? Eu gero um triângulo. Então, quando 3 pontos não são colineares, eles formam um triângulo. E se eu pegar o resultado desse determinante que eu achei antes em módulo dividido por 2, eu acho a área desse triângulo. Então, se eu voltar aqui no exemplo agora há pouco, eu verifiquei que esses 3 pontos não são colineares, pois o determinante deu 10, deu diferente de 0. Se eu quiser, se deu diferente de 0, eu sei que esses 3 pontos formam um triângulo. Se eu quiser a área desse triângulo, é só dizer que a área vai ser 5 unidades de área, porque é o resultado determinante dividido por 2. Então eu consigo achar a área de um triângulo se eu sei as coordenadas dos pontos. Então toda vez que eu quero a área de um triângulo, eu faço o determinante, pego o resultado desse determinante em módulo e divido por 2. Como eu sei o resultado desse determinante? Você tem que tomar cuidado com 2 coisas. Esse resultado determinante às vezes dá negativo, às vezes dá positivo. Por isso eu coloquei ele em módulo, porque você não vai botar área negativa, não existe área negativa.
Então esse resultado às vezes dá positivo, às vezes dá negativo, mas por isso eu coloquei a fórmula da área em módulo. E essa fórmula vale só para triângulo? Não, ela também vale para qualquer polígono. E é isso que eu quero te mostrar agora. Se eu quero achar a área de um outro polígono maior do que o triângulo, não só um triângulo, deixa eu apagar aqui o triângulo, vou fazer o desenho aqui no meio. Eu quero achar a área de um outro polígono, um polígono qualquer. Eu só preciso saber as coordenadas dos pontos. Então vou lá no plano cartesiano e, detalhe, um polígono irregular, não um quadrado, um pentágono, um hexágono que você conhece forma, um polígono que não seja regular, seja difícil de fazer. Por exemplo, eu vou pegar aqui 1 e 1 é um ponto do polígono. Vamos pegar um outro ponto aqui em cima, tá no 3 e digamos que lá seja 7. Pegar um outro ponto aqui que está no 6 e para lá também no 6. E pegar um outro ponto por aqui, que eu colocaria aqui no 5 e coloco lá que ele está no 3, digamos assim, só para fazer uma ilustração. Na hora que eu desenhar o polígono, o meu polígono vai ser essa coisa louca aqui, que não é um trapézio, não posso garantir, é um cara que não é um polígono regular. Então eu não tenho fórmulas matemáticas para encontrar a área dele, para encontrar da forma como eu estou acostumado. Então eu vou fazer por determinícuo. Só que tem uma única coisa que você tem que prestar atenção. Você vai usar os pontos pelo determinante ali para resolver. Só que esses pontos, ou você pega eles em sentido horário ou em sentido anti-horário. Não interessa qual você pega primeiro, mas você tem que tomar o cuidado de estar ou em sentido horário ou em sentido anti-horário. Então vamos dizer que eu pegue esse aqui primeiro. Esse ponto aqui é meu ponto 6 e 6. Então eu vou pegar aqui 6 e 6. Se eu pegar em sentido anti-horário, o meu determinante vai dar positivo. Se eu pegar em sentido horário, vai dar o mesmo número, só que negativo. Eu prefiro do positivo, então eu vou pegar em sentido anti-horário. Esse ponto aqui é o 3 e o 7. Então vou botar lá, 3 e 7. Próximo ponto, tem que ser esse, não posso pegar esse aqui. Senão vai furar, não vai dar certo. Esse ponto aqui, 1 e 1. Vai lá, 1 e 1. O último ponto é esse aqui, 5 e 3. Vou pegar lá o 5 e o 3. Detalhe, por que a gente repete o último? Porque eu preciso fechar o polígono, voltar ao primeiro. 6 e 6. Esse determinante vai dar um número. Metade desse número vai ser a área desse polígono. Perfeito? Vamos lá. Diagonal que troca de sinal. 3 vezes 6, 18. 18 negativo. 7 vezes 1, 7. Menos 7. 5 vezes 1, 5. Menos 5. 3 vezes 6, 18. Menos 18, porque essa diagonal sempre troca de sinal. Vou fazer a outra de outra cor aí para não confundir. 6 vezes 7, 42. Essa diagonal não troca de sinal, então dá 42 positivo. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 6, 30. Vou somar os positivos e somar os negativos. Se eu somar os negativos, 18 com 18 dá 36 negativo. 36 com 5 negativo dá 41 negativo. 48 negativo, menos 48. Se eu somar os positivos, aqui tem 6. 6 com 42 dá 48. 48, peraí, se eu somar esses 3 aqui, não dá 48? Não é o valor lá de cima? Opa, então eu já corto esse aqui com esse, a resposta vai dar 30, o meu determinante. Já sei que meu determinante D é 30. Fazer uma coisa mais rápida. Opa, eu já vi que isso aqui deu 48, que era o mesmo que era a soma lá em cima. Vamos para frente, vamos fazer mais rápido, certo? Determinante D é 48, quer dizer que a minha área vai ser o 30 dividido por... Desculpa, meu determinante D é 30, eu falei 48. A área vai ser 30 dividido por 2. A área vai ser 15 unidades de área. Perfeito? Não interessa que polígono seja, eu fiz de um quadrilátero, vai ter aí pentágono, hexágono para você fazer, é sempre a mesma fórmula, perfeito? Até uma próxima hora, a gente vê a próxima matéria, essa aí para você começar estudando aí nessa sua folga. Até mais!